Fala pessoal do Me Salva, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de tecido epitelial em conjuntivo e que nossa primeira aula a gente vai conversar sobre o tecido epitelial de revestimento. Vamos ver as suas funções, o que caracteriza esse tecido epitelial e suas classificações, certo? Então, vem comigo. Para a gente entender as classificações do porquê que é um tecido epitelial de revestimento, a gente precisa entender que no tecido epitelial a gente tem duas classificações, certo? O primeiro, que é o mais tradicional, é o nosso tecido epitelial de revestimento. A própria função está no nome, certo? Ele reveste tanto nossas cavidades internas quanto externas de todo o nosso organismo. Tranquilo? Mas nós ainda temos um outro tecido aqui nesse desenho que ele também é um tecido epitelial, certo? E que ele pode também secretar como absorver substâncias. E ele é um tecido epitelial glandular, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, certo? Por isso, nós temos esses dois tipos de classificações de tecido epitelial. Mas, galera, um lembrete, o tecido epitelial de revestimento também pode secretar, como, por exemplo, existem as células caliciformes, em que elas secretam um muco para dentro de cavidades, mas fazem parte do tecido epitelial de revestimento. Só para a gente lembrar, então, que nós também podemos ter essa função secretadora ou secretória, né, em um tecido epitelial de revestimento. Tranquilo? Mas essa nossa aula a gente vai focar sobre o tecido epitelial de revestimento. Vamos ver algumas classificações que a gente precisa entender na hora em que a gente observa um tecido ao microscópio, certo? Esse tecido, ele pode ser classificado quanto ao número de camadas de células, ou seja, quantas células estão empilhadas umas sobre as outras, formando as camadas que recebem nomes específicos. Então, por um exemplo, se nós temos apenas uma camada de células de tecido epitelial, ele é chamado de tecido epitelial de revestimento simples. Tranquilo? Mas, se nós temos mais duas ou mais camadas, então, por exemplo, já recebe um outro nome. Ele vai ser chamado de tecido epitelial de revestimento estratificado. Bom, parece tranquilo, certo? A gente tem apenas uma exceção que fica no meio termo, vamos dizer assim. Por um exemplo, nós temos um tecido em que nós temos apenas uma camada de células, mas essas células parecem que estão em posições diferentes, principalmente por causa dos seus núcleos. Então, dá a impressão de que existe mais de uma camada de célula, mas na verdade, nós temos apenas uma camada. Esse tecido epitelial, ele também é um tecido epitelial de revestimento, mas ele recebe a denominação de pseudo-estratificado, porque ele parece que ele é estratificado por ter mais de uma camada, mas na verdade é só devido às diferentes posições dos núcleos e das células, por isso, pseudo-estratificado. Mas, pessoal, a gente ainda tem uma outra classificação de tecido epitelial de revestimento, que é em relação à forma dessas células. O que isso quer dizer? Depois que a gente conseguir identificar o número de camada dessas células para classificar, a gente vai olhar em relação à forma dessas células. E aqui, pessoal, uma parte bem importante. Vamos lembrar lá do nosso primeiro módulo, em que a forma está sempre relacionada com a função desse tecido, certo? E isso é bem importante quando a gente observa o número de camadas e também o formato dessas células. Então, por um exemplo, a gente pode ter um tecido em que as células estão achatadas, por um exemplo, que lembra como se fossem retângulos mesmo, e ele então é chamado de tecido epitelial de revestimento estratificado ou simples pavimentoso, certo? E, pessoal, para a gente dar um exemplo, esses tecidos que são pavimentosos, eles são normalmente bem resistentes aos atritos. Então, é, por exemplo, o que nós temos em um vaso sanguíneo, no epitélio de um vaso sanguíneo, em que as células são achatadas para passar a corrente sanguínea, certo? Mas nós ainda podemos ter um tecido que ele é mais
um outro formato que ele é chamado de cuboidal, que lembra a um cubo, certo? Ele parece mais um quadrado, tranquilo. Ou ainda se nós temos células mais alongadas, lembrando a colunas de células propriamente ditas, nós temos um tecido prismático. Em relação à forma das células, pessoal, a gente tem um tecido que ele pode ser chamado de transição. O que isso quer dizer? Vou dar o exemplo da bexiga, certo? A bexiga é onde fica o nosso xixi. Quando a bexiga está vazia, nós temos um tecido epitelial mais cuboidal, certo? Mas quando ela enche, nós vamos ter um momento de transição. Esse é um tecido que ele é de transição, certo, pessoal? Então, vamos ter um tecido mais pavimentoso, em que as células estão mais juntinhas, por causa, então, da urina que está armazenada nessa bexiga. Tranquilo? Bom, vimos como classificar um tecido, então, vamos lá classificar. Imaginando, pessoal, que aqui, então, a gente tem um tecido epitelial em uma lâmina histológica, certo? Como é que a gente classifica esse tecido? Bom, já falamos, então, que ele é um tecido epitelial de revestimento. O que nós vamos olhar agora? A quantidade de camadas de células. Então, nós temos 1, 2, 3, portanto, ele é estratificado. E vamos olhar o formato dessas células. Elas são mais achatadas, lembrando a retângulos. Então, ele é um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Tranquilo? E vamos entender agora todas as características básicas desse tecido epitelial. O que a gente pode perceber nesse desenho? As células elas estão super juntas, justapostas, vamos dizer assim, entre si. Não tem muito espaço de uma célula ou outra, que é o que a gente chama de matriz extracelular, ou seja, uma porção de substâncias e proteínas fora da célula. Então, a gente diz que o tecido epitelial tem pouca matriz extracelular, certo? Mas, então, se ele tem pouca matriz extracelular, como que vai acontecer a nutrição desse tecido? Pessoal, essa é uma característica super importante de um tecido epitelial. Sempre junto ao tecido epitelial, nós vamos ter um tecido conjuntivo adjacente, certo? Então, no tecido conjuntivo, a gente tem células mais esparsas, nós temos os nossos vasos sanguíneos. Então, o tecido conjuntivo adjacente de um tecido epitelial, ele é importante para realizar a vascularização e a nutrição dessa célula de tecido epitelial. Não existem vasos sanguíneos em um tecido epitelial, apenas no tecido conjuntivo adjacente. Por isso, sempre um está junto ao outro. Pessoal, uma outra estrutura importante é esse espaço em que eu desenhei entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Ele é chamado de lâmina basal. Ela é constituída por glicoproteínas, o colágeno do tipo 4. E ela, então, está sempre presente, realizando a divisão de um tecido epitelial para um tecido conjuntivo, certo? Bom, então, se o tecido ele realiza essa função de revestir, de fazer uma proteção também, estas células elas têm alguns mecanismos para se manter super unidas umas às outras, ou seja, aguentar atritos. Vamos ver algum desses mecanismos que as células realizam. Entre as células, certo? Entre as suas membranas laterais, então vamos dizer que nós temos duas células. Existem estruturas que realizam como ao redor dessas células, unindo essas células, que são chamadas as zônulas de oclusão ou ainda as zônulas de adesão, certo? Ou seja, para essas células estarem bem juntas e unidas umas às outras. Mas ainda essas estruturas elas podem funcionar fazendo uma união entre proteínas entre as membranas, como por exemplo as junções gap, tranquilo,
ou então os desmossomos, que também realizam essa junção entre as membranas. Para explicar, pessoal, as zônulas de adesão e os desmossomos ajudam, então, na adesão entre as células, certo? Fazendo com que elas fiquem juntas, unidas. As zônulas de oclusão e as junções gap realizam a parte de troca entre as células, ou seja, trocas de informações através de sinalizadores. Tranquilo? Então, tem diferença, certo? E ainda, nós temos uma união entre a lâmina basal e as células de tecido epitelial, que é chamado de hemidesmossomo. É essa estrutura, então, que mantém unida o tecido epitelial à lâmina basal e, portanto, o tecido epitelial aos outros tecidos do nosso organismo através dos hemidesmossomos. Tranquilo? Bom, pessoal, outra característica conhecida do tecido epitelial é a chamada polaridade. O que significa a gente dizer que um tecido epitelial tem polaridade? Significa que as organelas do citoplasma dessas células, elas podem variar, ou seja, nessa primeira camada, ela pode ter uma distribuição diferente de organelas comparadas a essas células que estão na porção apical, que a gente chama, certo? Então, polaridade, o que significa? Que a organização do citoplasma vai variar entre uma célula e outra. Tranquilo? Bom, e essas células do tecido epitelial, se a gente pensar um pouco assim, que seria a porção mais superficial da nossa pele, a gente tem a noção de que elas estão sempre se renovando, certo? Então, a gente sabe que essas células vão descamando, vão renovando. Como que acontece esse processo em um tecido epitelial? As células que a gente chama de camada basal, que é essa primeira camada junto da lâmina basal, vão se multiplicar, fazer mitose, e então substituindo as camadas subsequentes. Então, a renovação acontece neste sentido, da camada basal para a camada apical. Este é o processo de renovação. Certo? Então, pessoal, nessa aula a gente viu sobre as classificações de um tecido epitelial de revestimento e também as suas principais características. Na nossa próxima aula a gente vai conversar sobre as particularidades desse tecido epitelial. Então, até lá!